quem é o profissional de Data Analytics? Quem é essa pessoa que trabalha com Data Analytics? No gráfico aqui de radial que eu estou mostrando na tela, ele é 100% baseado na minha experiência e ele não é uma pesquisa de dados empíricos, por isso não vamos levar ele a ferro-fogo, tá bom? Mas eu tentei mostrar algumas diferentes competências que diferenciam os profissionais de Data Analytics dos profissionais de ciência de dados ou Machine Learning, como preferirem chamar, e os profissionais de engenharia de dados. Como a gente pode ver, os profissionais de Data Analytics eles são profissionais que estão muito ligados à dimensão de negócios. Entender de negócios, saber comunicar aquilo que a gente está processando em termos de dados e mostrando as decisões é extremamente crítico para esse perfil profissional. Sim, as competências técnicas são também super relevantes. Você tem que saber banco de dados, senão você não consegue acessar os dados que estão ali esperando para serem analisados. Por outro lado, você não precisa ser o cara que vai trazer esses dados das fontes em processos bem mais complexos. Isso é a missão do engenheiro. O engenheiro é um cara bem especializado. Você pode saber bastante e ter muito conhecimento a respeito de banco de dados, até mais do que o esperado, mas isso não vai ser crítico para o desempenho da sua função. Assim como Machine Learning, pode ser uma competência interessante para você como analista de dados, mas ele é a competência de um cientista. O cientista vai se dedicar a desenvolver projetos que envolvam Machine Learning. E aí, esses projetos eles têm um escopo e começo, meio e fim bem definidos, com missões. E, por outro lado, o profissional de Data Analytics está trabalhando num contínuo. Desse feedback loop que a gente falou, cada hora vai ser uma análise diferente, um problema diferente, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acertou, aquilo que a gente errou. É um fluxo muito mais rápido de aprendizado e de entendimento daquilo que a gente está trabalhando. No quinto andar, a gente diferencia essas três áreas. Por exemplo, eu sou de uma área chamada Data Analytics, que é a área de análise de dados para suporte à tomada de decisão, por definição. A área que está dedicada a Machine Learning, a gente chama de Data Products, que é uma área onde desenvolve esses projetos sobre Machine Learning, que ajudam nossos sistemas, por exemplo, de recomendação. E existe uma outra área, que é a engenharia de dados, que olha para toda a estrutura de dados e como suporta essa estrutura para que todo mundo consiga consumir os dados devidamente. Mas quando eu falo conhecimento de negócios, coloco isso como sendo crítico para um profissional de Data Analytics, o que é conhecimento de negócios? Conhecimento de negócios é você saber sobre o mercado, saber sobre a estratégia do seu produto e como ele se posiciona dentro daquele mercado e para onde você está indo. Quais são os diferenciais competitivos do produto? Quais são os processos do produto? Quais são os processos legais que você enfrenta no produto? Quais são os seus competidores? Como é o marketing do seu negócio? Quais são os principais clientes do seu negócio? Tudo isso e mais uma gama de diferentes assuntos diz muito a respeito de tudo que alguém tem que saber e são conhecimentos muito da experiência, mas também de conceitos de negócios que tem que estar bem desenvolvidos para esse analista, para que ele consiga se conectar com as áreas de negócio, entender o que eles procuram e consiga propor soluções. Por isso, a gente costuma dizer que o profissional de Data Analytics é um profissional de caráter consultivo. Ele olha para um problema, entende aquele problema e endereça aquele problema, discutindo junto com as áreas de negócio. Tanto melhor se eles conseguirem construir isso juntos, se eles não fazem isso em tempos completamente separados e diferentes, de forma com que o analista entregue algo que a área de negócios acha que não faz sentido. Se a área de negócios e a área de data estão ali olhando para o dado, cada um com a sua competência, mas desenvolvendo as análises juntos, isso tem uma possibilidade muito maior de entregar valor e também de chegar mais rápido na resposta que a gente quer encontrar. Quais outras habilidades são importantes? Soft skills, relacionamento com pessoas, comunicação, negociação, entre outros assuntos, são partes do dia a dia de análise de dados. Por mais técnico que esse profissional possa ser, ele sempre vai ter uma interação muito forte com pessoas, e sempre como uma área meio, ou seja, a área que não vai lá e vai fazer a venda do produto, por exemplo, né, e de fato gerar receita, mas sim a área que vai possibilitar esse negócio acontecer. A gente vai sempre lidar com outras pessoas dentro da companhia e entender quais são as necessidades delas. Então, ter esse desenvolvimento humano e esses, como chamados soft skills, são extremamente importantes para o analista de dados. Banco de dados é outra competência imprescindível para o analista de dados. Por quê? Todos os dados habitam no banco. E para que você consiga acessar os dados que você quer analisar, você precisa conseguir lidar com esse banco de dados. Independente se você está trabalhando num lugar que precisa de
SQL ou Google Analytics ou mesmo uma planilha, conhecimento de banco de dados e modelagem de banco de dados é imprescindível, porque no mínimo você vai conseguir construir coisas muito mais inteligentes e muito mais elaboradas do ponto de vista do racional, ainda que você esteja fazendo isso numa planilha comum. Porém, vale alertar, quanto mais dados você tem, soluções do tipo Excel, Google Sheets, etc., emperram em algum momento e você não vai conseguir escalar suas potenciais análises sem trabalhar com as ferramentas mais sofisticadas. Estatística. Tanto a estatística descritiva quanto a estatística, por exemplo, de modelos multivariados e etc., é super importante. No mínimo, para que você conheça o racional de análise de dados. Às vezes você vai ver uma diferença de 1% entre um valor e outro e vai tomar a decisão dizendo que A é melhor do que B, porque tem 1% a mais. Mas e se isso for um fator aleatório? Será que é significativamente estatístico isso? Essa diferença pode corresponder a uma causalidade ou não? Isso é um ponto muito importante de conhecer a estatística e conhecer uma forma devida de analisar numericamente os dados. Processos de ETL. Processo de ETL é uma sigla que a gente denomina como extração, tratamento e carga. É super importante que a gente conheça esses processos para entender como o dado é formulado, desde a fonte até o momento que a gente consome ele e quais são os problemas que podem acontecer durante esse processo para que a gente tenha uma análise crítica da informação que a gente está trabalhando. Ademais, se você for precisar fazer o tratamento de dados, se você coletou um dado bruto na fonte, você precisa conhecer esse processo para entender como padronizar e consumir informação e dispor ela de uma forma mais inteligente e acessível para as pessoas. Machine Learning. Não é o 100% foco de um analista de dados trabalhar com Machine Learning, mas as técnicas de Machine Learning podem ser muito interessantes quando a gente consegue aplicá-las para análise de dados para suporte de tomada de decisão. Ou seja, um exemplo de uma análise de Machine Learning que pode ser interessante é uma análise de regressão, onde a gente consegue entender qual é o impacto de uma variável sobre a outra, ou como elas se relacionam, para então a gente dizer, olha, eu prevejo que tal coisa vai acontecer. São técnicas preditivas que podem ser bem úteis para o negócio. Como isso funciona no meu dia a dia lá no quinto andar? Bom, a gente está endereçando diferentes problemas que surgem no dia a dia. Por exemplo, alguma taxa vem caindo e a gente quer entender o quanto isso pode prejudicar nossas vendas, ou como a gente potencializa a nossa alocação de recursos. Em geral, a gente está muito inserido dentro dos contextos de negócio, a gente discute os problemas junto com quem está tocando o negócio no dia a dia. E a partir disso a gente levanta perguntas e essas perguntas se traduzem em algumas tarefas. As tarefas são tocadas por mim ou por meu time de acordo com a necessidade e a priorização que a gente tem. O que é mais urgente e está doendo mais, vem na frente. O que é mais exploratório, precisa ser entendido, vai sendo tocado em paralelo com menos urgência e priorização. E a gente começa, a partir dessas perguntas, a entender o que está acontecendo, e por que está acontecendo e quais são as soluções. E as soluções são discutidas não por nós exclusivamente, mas sim com quem está no dia a dia do negócio, quem está tocando ele, para entender quais são as soluções e quais os caminhos que a gente tem e quais alavancas estão na mão. Um time de dados é super importante que a gente consiga pilotar isso e trabalhe tanto do ponto de vista tático, ou seja, endereçando as dores que saem do dia a dia e conseguindo dar vazão para isso, de forma a impactar as metas e os resultados de curto prazo, mas também estratégico, olhando para problemas maiores e conseguindo trazer novas descobertas, novas análises, novas questões que não foram ditas ou não são sabidas, para que a gente consiga trazer inovações, novas perspectivas ou mesmo novas perguntas para o negócio.